Capítulo 8 de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O Mestre das Poções. Ali, olha! Onde? Ao lado do garoto alto de cabelos vermelhos. De óculos? Você viu a cara dele? Você viu a cicatriz? Os murmúrios acompanharam Harry desde a hora em que ele saiu do dormitório no dia seguinte. A garotada que fazia fila do lado de fora das salas de aula ficava nas pontas dos pés para dar uma espiada, ou ia e vinha nos corredores para vê-lo 2 vezes. Harry desejou que não fizessem isso, porque estava tentando se concentrar para encontrar o caminho para suas aulas. Havia 142 escadas em Hogwarts. Ele era muito famoso, né? Todo mundo queria ver quem era o Harry Potter. Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e imponentes, estreitas e precárias. Umas que levavam a um lugar diferente às sextas-feiras, outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam a não ser que a pessoa pedisse por favor, ou fizesse cócegas nelas no lugar certo, e portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Gente do céu, você tinha que fazer carinho na porta para abrir. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar. As pessoas nos retratos saíam para se visitar e Harry tinha certeza que os brasões andavam. Nossa, o castelo é vivo, né? As escadas mexem, as portas têm que ser acariciadas para você poder entrar. Fingem que são paredes, mas na verdade são portas. Os brasões ficam mexendo. Que experiência incrível estar dentro de Hogwarts. Os fantasmas também não ajudavam nada. Era sempre um choque horrível quando um deles atravessava de repente uma porta que a pessoa estava querendo abrir. Nick, quase sem cabeça, ficava sempre feliz de apontar a direção certa para os alunos da Grifinória. Mas Pirraça, o Poltergeist, representava 2 portas fechadas e uma escada falsa se a pessoa o encontrasse quando estava atrasada para uma aula. Ele despejava cestas de papéis na cabeça das pessoas, puxava os tapetes debaixo dos seus pés, acertava-os com pedacinhos de giz ou vinha sorrateiro por trás, invisível, e agarrava-as pelo nariz e xingava. Peguei-a pela bicanca. Eu não tenho ideia do que é bicanca. Mas eu espero que a gente tenha cenas como essa na série. Eu acho que a gente vai ter. Acho que vai ser muito divertido. Tomara que eles façam bem engraçado pra gente rir muito com o Pirraça. Pior que o Poltergeist, se é que era possível, era o zelador, Argo Filch. Harry e Rony conseguiram conquistar sua má vontade logo na primeira manhã. Filch encontrou-os tentando forçar caminho por uma porta que, por azar, era a entrada para o corredor proibido do 3º andar. Ele não quis acreditar que estavam perdidos, pois tinha certeza de que estavam tentando arrombá-la de propósito e ameaçava trancá-los nas masmorras, quando foram salvos pelo professor Quirrell, que ia passando. Filch tinha uma gata chamada Madame Norr. É porque aqui tem vários R's e eles colocam separadinhos entre hífens, então dá pra entender que é assim que quer que fala, tipo como se estivesse ronronando igual um gato. Como quem ronrona. Nossa, adivinhei, ó. Madame Norr como um gato que ronrona. Um bicho magro, cor de poeira, com olhos saltados como lâmpadas, iguais aos de Filch. Ela patrulhava os corredores sozinha. Se alguém desobedecesse a uma regra em sua presença, pusesse o dedão do pé para fora da linha, ela corria a buscar Filch, que aparecia, asmático, em 2 segundos. Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor que ninguém, exceto, talvez, os gêmeos Weasley. E podia surgir, de repente, como um fantasma. Os estudantes detestavam, e a ambição mais desejada de muitos era dar um bom pontapé na Madame Nora. Além disso, quando a pessoa conseguia encontrar o caminho das salas, havia as aulas em si. Magia era muito mais do que sacudir a varinha e dizer meia dúzia de palavras engraçadas, como Harry logo descobriu. Eu ia adorar ficar perdida em Hogwarts. Eu ia adorar descobrir cada pedacinho de Hogwarts, cada cantinho, cada porta, cada sala, cada coisa escondida. Eu acho que eu ia passar todos os meus
sei lá, pelo menos o primeiro ano, gente, eu ia, assim, ó, dar uma de aventureira em Hogwarts, de fazer uma excursão em cada cantinho de Hogwarts pra descobrir cada parte dela. E por isso que é legal o videogame, né? O videogame de Harry Potter, porque você consegue fazer isso. Tinham que estudar o céu da noite pelo telescópio toda quarta-feira à meia-noite e aprender os nomes das diferentes estrelas e os movimentos dos planetas. 3 vezes por semana iam para as estufas de plantas atrás do castelo para estudar herbologia com uma bruxa baixa e gorda chamada Professora Sprout, com quem aprendiam como cuidar de todas as plantas e fungos estranhos que descobriam para que eram usados. Olha, eu não acho que eu ia gostar muito dessas aulas. Eu não sei, não me parece muito interessante. Qual matéria seria a sua preferida? Você ia gostar de herbologia ou astrologia? A gente acordar meia-noite pra ir ver as estrelas? Ah, não. Às vezes parece que... Eu tô lendo aqui, tô lembrando da escola mesmo, sabe? Que a gente às vezes pensa assim, ai, pra que eu tô aprendendo isso? Eu não vou usar na minha vida, eu não vou trabalhar com isso, né? Ah, mas qualquer coisa do mundo bruxo é legal, né? Eu ia gostar de ver umas mandrágoras, assim. Sem favor, a aula mais chata era a história da magia. A única matéria ensinada por um fantasma. O professor Binns era realmente muito velho quando adormeceu diante da lareira na sala dos professores e levantou na manhã seguinte para dar aulas, deixando o corpo para trás. Binns falava sem parar enquanto eles anotavam nomes e datas e acabavam confundindo o Emérico, o mal, com Urico, o esquisitão. Urico, gente, que nome que é esse? Olha... Eu ia adorar História da Magia. Eu acho que o problema aqui é o professor e não a matéria. Imagina você aprender toda a história do mundo mágico, as pessoas, Merlin, que a gente sabe que Merlin existiu aqui no mundo de Harry Potter. Todas as histórias mágicas, tudo que aconteceu historicamente no mundo mágico, eu acharia incrível, mas eu acho que o professor não ajuda, né? Porque ele era um fantasma, ele falava sem parar, ele falava monotonamente, não mudava o tom, com certeza ia ser uma aula super chata por causa desse professor. Se fosse um professor diferente, eu acho que ia ser top, tipo a McGonagall, sabe? O professor Flitwick, que ensinava feitiços, era um bruxo miudinho que tinha de subir numa pilha de livros para enxergar por cima da mesa. No começo da primeira aula, ele pegou a pauta e, quando chegou ao nome de Harry, soltou um gritinho excitado e caiu da pilha, desaparecendo de vista. Eu ia adorar a aula de feitiços, aprender todos os feitiços, aprender a mexer as coisas, nossa, tudo quanto é coisa. Isso daqui eu acho que todo bruxo ia adorar fazer essa aula. Já a professora Minerva era diferente. Harry estava certo quando pensou que ela não era professora para aluno nenhum aborrecer. Severa e inteligente, fez um sermão no instante em que eles sentaram na primeira aula. A transfiguração é uma das magias mais complexas e perigosas que vão aprender em Hogwarts. Quem fizer bobagens na minha aula vai sair e não vai voltar mais. Estão avisados. Nossa, dá medo da professora Minerva, né? Eu acho que transfiguração é legal, mas eu não acho que é mais legal do que feitiços. Eu prefiro aula de feitiços. Transformou então a mesa em um porco e de volta em mesa. Ah, é legal, né? É legal. Eu ainda prefiro feitiços, mas é muito legal. Todos ficaram muito impressionados e ansiosos para começar, mas logo perceberam que não iam transformar os móveis em animais ainda por muito tempo. Depois de fazerem anotações complicadas, receberam um fósforo e começaram a tentar transformá-lo em agulha. No fim da aula, somente Hermione Granger produzira algum efeito no fósforo. A professora Minerva mostrou à classe como o fósforo ficara todo prateado e pontiagudo, e deu um raro sorriso à aluna. A matéria que todos realmente estavam aguardando com ansiedade era de defesa contra as artes das trevas. Mas as aulas de Quirrell foram uma piada. Sua sala cheirava fortemente a alho.
que todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrara na Romênia e temia que viesse atacá-lo a qualquer dia. Seu turbante, contou ele, fora presente de um príncipe africano como um agradecimento por tê-lo livrado de um zumbi incômodo. Mas os alunos não tinham muita certeza se acreditavam na história. Primeiro, porque quando Seamus Finnegan pediu ansioso para Quirrell contar como liquidaram um zumbi, Quirrell ficou vermelho e começou a falar do tempo. Segundo, porque eles repararam que havia um cheiro engraçado em volta do turbante. E os gêmeos Weasley insistiam que devia estar cheio de alho também, de modo que Quirrell estava protegido em qualquer lugar. Um cheiro estranho ao redor do turbante, gente, que fedor. Eu ia achar que ele não toma banho, não lava aquele cabelo dele. E uma das aulas que os alunos mais queriam tinha um professor zero à esquerda, lerdo, pamonhão. Sacanagem, né? Professor ruim. Agora, eu ia gostar de Artes das Trevas? Eu ia. Mas, como você não usa muito, você só, sei lá, você só vai usar contra as trevas. E no caso, né, de adolescente, assim, não no caso do Harry, né, que pra ele é normal lutar com as trevas todos os anos. Mas a gente não usa muito, é legal, é super legal, mas eu ia gostar mais de aprender os feitiços que a gente usa no dia a dia para poder facilitar a minha vida. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com relação ao resto da turma. Muitos alunos tinham vindo de famílias trouxas e, como ele, não faziam ideia de que eram bruxas e bruxos. Havia tanto para aprender que até gente como Rony não estava tão adiantada assim. Sexta-feira foi um dia importante para Harry e Rony. Eles finalmente conseguiram encontrar o caminho para o salão principal e tomar café da manhã sem se perder nenhuma vez. Provavelmente eles tinham que acordar mais cedo, sair mais cedo, toda vez para não atrasar para as coisas. O que temos hoje? Perguntou Harry a Rony enquanto punham o açúcar no mingau de aveia. Poções duplas com o pessoal da Sonserina. Snape é o diretor da Sonserina. Dizem que sempre protege eles. Vamos ver se é verdade. Gostaria que a Minerva nos protegesse. A professora Minerva era diretora da Grifinória, mas isso não a impedira de dar aos seus alunos uma montanha de dever de casa no dia anterior. Naquele instante chegou o correio. Harry agora já estava acostumado com isso, mas levaram um susto na primeira manhã quando centenas de corujas entraram de repente no salão principal durante o café da manhã, circulando as mesas até verem seus donos e deixarem cair as cartas e os pacotes no colo deles. Edvirges não trouxera nada para Harry até então. Às vezes, entrava para beliscar sua orelha e comer um pedacinho de torrada antes de dormir no corujal com as outras corujas da escola. Esta manhã, porém, ela esvoaçou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry. Ele o abriu imediatamente. Quem tá mandando recado pro Harry, gente? De verdade, eu não li ainda, não consigo imaginar quem é. O tia dele não é, o primo não é. E todos os amigos que ele conhece tá lá? Prezado Harry, dizia uma letra muito garranchosa. Sei que tem as tardes de sexta-feira livres. Então, será que não gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das 3 horas? Quero saber como foi a sua primeira semana. Mande-me uma resposta pela Edvirges. Hagrid. Ah, o Hagrid. É porque o Hagrid tá em Hogwarts também. Eu nunca ia pensar que era ele, porque ele podia simplesmente ter ido lá e falar com o Harry, em vez de mandar uma carta, né? Mas é mais legal mandando a carta pra gente ter a experiência da Edvirges vindo trazer a carta pro Harry. Harry pediu emprestada a pena de Rony e escreveu: Sim, gostaria. Vejo você mais tarde. No verso do bilhete, e despachou Edvirges outra vez. Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid com que se alegrar, porque a aula de poções foi a pior coisa que lhe acontecera até ali. Olha, eu ia gostar de poções também. Parece muito divertido. Bom, não com o Snape, né? Vamos ver aqui como é que é a aula com o Snape. Talvez com o Horácio Slughorn. A aula dele era top demais, dá pra ver, né? Ele fazia competição e tudo mais, ele era um ótimo professor. Agora, o Snape... No início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da primeira aula de poções, ele viu que se enganara. Não era bem que o Snape não gostava dele.
Ele o odiava. A aula de poções foi em uma das masmorras. Era mais frio ali do que na parte social do castelo e teria dado arrepios, mesmo sem os animais embalsamados flutuando em frascos de vidro nas paredes à volta. Snape, como Flitwick, começou a aula dizendo a chamada, e como Flitwick, ele parou no nome de Harry. Ah, sim, disse baixinho. Harry Potter, a nossa nova celebridade. Draco Malfoy e seus amigos Crabbe e Goyle deram risadinhas, escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a classe. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham o calor dos de Hagrid. Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros. Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções. Começou. Falava pouco acima do que um sussurro, mas eles não perderam nenhuma palavra. Como a professora Minerva, Snape tinha o dom de manter uma classe silenciosa sem esforço. Como aqui não fazemos gestos tolos, muitos de vocês podem pensar que isto não é magia. Não espero que vocês realmente entendam a beleza de um caldeirão cozinhando em fogo lento, com a fumaça a tremeluzir, o delicado poder dos líquidos que fluem pelas veias humanas e enfeitiçam a mente, confundem os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar fama, a cozinhar a glória, até a zumbificar, se não forem o bando de cabeça ocas que geralmente me mandam ensinar. Gente, os meninos só tinham 11 anos. Menino de 11 anos é cabeça oca mesmo. O Snape é malvadão, hein? Nem chegou na malvadice dele suprema, hein? Mas já dá pra ver aqui, né? O tom dele que ele usa. Mais silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso. Harry e Rony se entreolharam com as sobrancelhas erguidas. Hermione Granger estava sentada na beiradinha da carteira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca. Potter, disse Snape de repente. O que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do que em pó a uma infusão do quê? Harry olhou para Rony. Isso ele pensou, né? Só, não falou. Harry olhou para Rony, que parecia tão embatucado quanto ele. A mão de Hermione se ergueu no ar. Não sei não, senhor, disse Harry. A boca de Snape se contorceu num riso de desdém. A fama, pelo visto, não é tudo. E não deu atenção à mão de Hermione. Vamos tentar outra vez, Potter. Se eu lhe pedisse, onde você iria buscar Bezoar? Hermione esticou a mão no ar o mais alto que pôde, sem se levantar da carteira. Mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse Bezoar. Tentou não olhar para Malfoy e Crabbe e Goyle, que se sacudiam de tanto rir. Não sei não, senhor. Achou que não precisava abrir os livros antes de vir, hein, Potter? Harry fez força para continuar olhando diretamente para aqueles olhos frios. Folhear os livros na casa dos Dursley. Mas será que Snape esperava que ele se lembrasse de tudo o que vira em 1000 ervas e fungos mágicos? O Harry, gente, ele não dava o braço a torcer. Você viu aqui que, ó, ele continuava olhando diretamente nos olhos do Snape. Ele tinha dentro dele esse espírito de corajoso mesmo, sabe, de grifinoriano, que ele olhava, ele ficava nervoso, ficava envergonhado, embaraçado, mas ele não desviava o olhar do Snape. Ele se mantinha firme. Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione. Qual é a diferença, Potter, entre acônito licóctono e acônito lapelo? Ao ouvir isso, Hermione se levantou. Gente, a Hermione não consegue se segurar. Ela tem que aparecer. Ela levantou a mão nas 2 primeiras vezes, o Snape ignorou ela. Uma pessoa normal ia ter entendido, né? Ou continuar levantando a mão, mas ok, só levantar a mão. A Hermione não. A Hermione levantou da cadeira que ela já não se aguentava mais, de formiga na bunda dessa menina, de que ela queria falar, ela queria responder, ela queria aparecer. Eu não acho que ela faz... Bom, eu acho que ela faz pra aparecer, sim, não pode. Isso não é normal, não. A menina levantou da cadeira, gente.
de tão agoniada que ela tava. Então, Hermione se levantou, a mão esticada em direção ao teto das masmorras. Não sei, disse Harry em voz baixa, mas acho que Hermione sabe, por que o senhor não pergunta para ela? Alguns garotos riram. Os olhos de Harry encontraram os de Simas e este deu uma piscadela. Tipo assim, boa. Snape, porém, não gostou. Sente-se, disse com rispidez a Hermione. Para sua informação, Potter, as Fódelo e Losna produzem uma poção para adormecer tão forte que é conhecida como a poção do morto-vivo. O bezoar é uma pedra tirada do estômago de cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quanto aos dois acônitos, são plantas do mesmo gênero botânico. Então, por que não estão copiando o que eu estou dizendo? Ouviu-se um ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos. E acima desse ruído, a voz de Snape. Antes de falar o que ele estava falando, ele... Sabe o que ele ensinou aqui sobre o bezoar? O bezoar é uma pedra tirada do estômago de cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Harry, lá no sexto ano, lembrou dessa informação que ele teve na primeira aula de poções. Vocês acreditam? Que o bezoar te salva da maioria dos venenos. Porque quando o Rony, ele foi envenenado ali, né? Quando ele tomou, acho que a taça de vinho, e ele começou a espumar pela boca. O Harry, o professor Slugger, não sabia o que fazer. E o Harry viu o bezoar e lembrou que o bezoar curava dos venenos. Então ele foi lá, pegou o bezoar e colocou na boca do Rony. Graças a este conhecimento aqui que ele adquiriu na primeira aula da vida dele de poções. A memória dele é boa, hein? Eu não iria lembrar disso, não. Principalmente com o Snape brigando comigo, me fazendo isso comigo durante a aula. E ficar traumatizada e esquecer. E aí o Snape disse assim: eu vou descontar 1 ponto da Grifinória por sua impertinência, Potter. Gente... Ele sim... Nossa, como que explica um negócio desse? Sério? Que tipo de professor é esse? Eu sei que muita gente gosta do Snape. Eu também gosto, gente. Eu gosto do Snape. Vamos ver agora que eu tô lendo os livros aqui de novo com vocês. Vamos ver como que vai ser esse sentimento lendo os livros novamente, né? Eu li várias vezes, mas faz tempo que eu não leio. Então é bom porque eu vou lembrando as coisas. Agora, ele tirou ponto do menino de graça. Ele escolheu o Harry no meio de todo mundo da sala, só fez pergunta pra ele. E esperava que no primeiro dia de aula ele soubesse a resposta pra esse tanto de pergunta difícil que ele fez. Ele não fez uma, não. São umas 3, 4 perguntas aqui que ele fez. E aí ele ainda puniu o Harry e tirou ponto da Grifinória, pô. Muita sacanagem, viu? As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória na continuação da aula de poções. Snape separou-os aos pares e mandou-os misturar uma poção simples para curar furúnculos. Caminhava imponente com sua longa capa negra, observando-os pesar urtigas secas e pilar presas de cobras, criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Eu não sei se ele gosta do Draco, porque ele conhecia o pai dele, porque, assim, ó, quando o Snape, ele entrou em Hogwarts, o pai do Draco Malfoy, o Lucius Malfoy, ele era monitor, entendeu? E aí, quando o Snape chegou, ali foi selecionado pra Sonserina, ele como monitor, o pai do Draco Malfoy, o Lucius Malfoy, deu um tapinha assim nas costas do Snape. E eles devem ter desenvolvido algum relacionamento lá, além do fato deles serem comensais da morte, né? Mas, ainda assim, por que ele gosta tanto do Draco Malfoy? Será que é tanto apreço assim pelo pai dele, pela família dele? Não sei explicar. Só porque ele era Sonserina, mas tinha um monte de outros rapazes ali que eram Sonserinas também, rapazes e moças. Não sei porque ele gosta tanto do Draco, mas ele gosta aqui desde o dia 1, tá? Isso aqui a gente vê. Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita com que o Draco cozinhara as lesmas, quando silvo alto e nuvens de fumaça acre e verde invadiram a masmorra. Neville conseguira derreter os caldeirões de cima, transformando-o numa bolha retorcida. Que aula perigosa, hein? E a poção dos dois estava vazando pelo chão de pedra, fazendo furos nos sapatos dos garotos.
Em segundos, a classe toda estava trepada nos banquinhos enquanto Neville, que se encharcara de poção quando o cadeirão derreteu, tinha os braços e as pernas cobertos de furúnculos vermelhos que o faziam gemer de dor. Gente, tudo acontece com o Neville, gente. Tudo acontece com o Neville. Menino idiota, vociferou Snape, limpando a poção derramada com um aceno de sua varinha. Suponho que tenha adicionado as cerdas de porco-espinho antes de tirar o caldeirão do fogo? Neville choramingou quando os furúnculos começaram a pipocar em seu nariz. Levem-no para a ala hospitalar, Snape ordenou a Simas. Em seguida, voltou-se zangado para Harry e Rony, que estavam trabalhando ao lado de Neville. Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para a Grifinória. Gente, olha isso aqui. Eu não sei como é que o Dumbledore deixa um professor desse. A gente descobre depois, né? A gente sabe por quê. Mas mesmo assim, por que o Dumbledore não puxava a orelha dele? Por que não tinha lá alguém para chamar a atenção dele? Fala sério. A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar, mas Rony deu-lhe um pontapé por trás do caldeirão. Não force a barra, cochichou. Ouvi dizer que Snape pode ser muito indigesto. Ah, já deu para perceber, né? Quando subiam as escadas para sair das masmorras, 1 hora depois, os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry, que se sentia deprimido. Perdera 2 pontos para a Grifinória na primeira semana. Por que Snape o odiava tanto? Ânimo, disse Rony. Snape está sempre tirando pontos de Fred e George. Posso ir com você à casa do Rubio? Às 2:55, eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade. Hagrid morava numa casinha de madeira na orla da Floresta Proibida. Uma besta e um par de galochas estavam à porta da casa. Gente, o que é uma besta? Quando Harry bateu a porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes. Depois, a voz de Hagrid dizendo: Para trás, canino, atrás! A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu. Espera aí, canino, para trás! Ele os fez entrar, lutando para segurar com firmeza a coleira de um enorme cão de caçar javalis. Havia apenas um aposento na casa. Presuntos e fazões pendiam do teto. Uma chaleira de cobre fervia ao fogão. E um canto havia uma cama maciça coberta com uma colcha de retalhos. Estejam à vontade, falou Hagrid, soltando o canino, que pulou imediatamente para cima de Rony e começou a lamber-lhe as orelhas. Gente, eu sei que tem muita gente que tá me ouvindo que ama cachorro. Que ama ser lambido por cachorro. Gente, eu odeio ser lambida por cachorro. Me dá um nojo, assim, eu não gosto, eu sinto... eu não gosto de ser lambida por cachorro. Não gosto de jeito nenhum. Nada contra quem gosta, tá bom? E não se ofenda, por favor, quem é dono de cachorro, só porque eu não gosto de ser lambida por cachorro, tá bom? Não se ofendam. Como Hagrid, parecia óbvio que Canino não era tão feroz quanto se esperava. Esse é o Rony. Harry disse a Hagrid que fora despejar água fervendo num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato. Mais um Weasley, hein? Exclamou Hagrid vendo as sardas de Rony. Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta. Os meninos eram corajosos, hein? O Fred George. Ia fazer excursão na floresta para descobrir o que tinha lá dentro. Tem nem medo. Os biscoitos quase quebraram os dentes deles. Mas Harry e Rony fingiram gostar. E contaram a Hagrid como tinham sido as primeiras aulas. É tão ruim, né? Quando você vai na casa de alguém, você come um negócio que você não gosta, mas você jamais, né? Jamais vai falar que não tá bom ou que não gostou, né? É deselegante. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes dele de baba. Ai, minha nossa senhora, eu não ia aguentar não, esse canino, sério. Harry e Rony ficaram contentes de ouvir Hagrid chamar Filch de guitarra velha. Quanto àquela gata, Madame Nora, às vezes eu tenho vontade de apresentar o canino a ela. Sabe que todas as vezes que eu vou até a escola, ela me segue por toda parte. Não consigo me livrar da gata. É Filch que manda ela fazer isso. Harry contou a Hagrid a aula de Snape. Hagrid, como Rony, disse a Harry que não se preocupasse, que Snape não gostava praticamente de nenhum aluno. Mas ele parecia que realmente me odiava. Bobagem, por que eu odiaria?
Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. É porque o Hagrid sabe, né? Que ele era meio que inimigo do pai dele. Meio que não, né? Eles eram. Na escola, eles não se davam bem. E o Hagrid sabe disso. Agora, claramente, o Snape não gosta do Harry. Porque não teve ninguém lá que ele fez o que ele fez com o Harry. Foi só com o Harry que ele quis humilhar ali na primeira aula. Como vai seu irmão Carlinhos? Perguntou Hagrid a Rony. Eu gostava muito dele. Tinha muito jeito com animais. Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto de propósito, enquanto Rony contava tudo sobre o trabalho de Carlinhos com dragões. Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa sobre o abafador de chá. Era uma notícia recortada do Profeta Diário. Lembrando, detalhe, Rony tem um irmão que chama Carlinhos, que cuida de dragões, tá? Nos outros livros aqui a gente conhece ele. Nunca vimos ele lá nos filmes, mas nos livros ele aparece. O caso de Gringotts. Agora eu vou ler a notícia que estava recortada lá do jornal que estava lá na mesa, que o Harry pegou e leu. O caso de Gringotts, o nome da notícia. Prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotts ocorrido em 31 de julho, que se acredita ter sido o trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos. Os duendes de Gringotts insistiam hoje que nada foi roubado. O cofre aberto, na realidade, fora esvaziado mais cedo naquele dia. Mas não vamos dizer o que havia dentro, para que ninguém se meta se tiver juízo, disse um porta-voz esta tarde. Harry lembrou-se que Rony lhe contara no trem que alguém tentara arrombar Gringotts, mas não mencionara a data. Rúbio, exclamou Harry. Aquele arrombamento de Gringotts aconteceu no dia do meu aniversário. Talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá. Não havia a menor dúvida. Desta vez, Hagrid decididamente evitara encarar Harry. Resmungou alguma coisa e lhe ofereceu mais um biscoito. Harry releu a notícia. O cofre aberto na realidade fora esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziara o cofre 713. Se é que se podia chamar de esvaziar alguém levar aquele pacotinho encalombado. Seria aquilo que os ladrões estavam procurando quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar? Gente, tá terminando aqui, mas antes de ler para vocês o último parágrafo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. Além de ler aqui os livros para vocês, eu estou compartilhando todas as novas notícias sobre a série de Harry Potter, tá bom? Se você gostou desse cachecol aqui, que eu tô usando, inclusive, né, da minha casa, Grifinória, eu vou colocar o link aqui embaixo para você poder comprar se você quiser, e lá tem das outras casas também. E não esquece, por favor, de curtir esse vídeo para o YouTube entregar ele para outras pessoas também. Quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impedira de recusar. Harry pensou que nenhuma das aulas a que assistira até ali tinha lhe dado tanto que pensar quanto o chá com o Rubio Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa de Snape que não queria contar a Harry? Então o Harry ficou encucado com esse roubo do Gringotts, tá? Porque ele começou a fazer umas conexões. Que, roubaram ali no mesmo dia que eu fui com o Hagrid. Só que os ladrões, eles chegaram depois que o cofre havia sido esvaziado. Mas a gente esvaziou um cofre, só tinha uma coisa lá, o Hagrid tirou, não tinha mais nada. Será que foi aquilo? Por que ele fez essa conexão? Porque o Hagrid disse que era uma coisa secreta, top secreto do Dumbledore e de Hogwarts, sabe? Então, parece que é uma coisa importante. Por isso que ele chegou a fazer essa conexão. Bom, eu te vejo no próximo capítulo.